Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria te convidar a separar um minutinho para meditar na palavra do Senhor. Temos a oportunidade de fazer o nosso culto pessoal, nosso culto particular, por mais que também tenhamos a oportunidade de estarmos juntos no culto, na igreja, mas separe alguns minutinhos aí no seu dia para meditar na palavra do nosso Deus. O texto para nossa reflexão hoje está em Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15. Então, Lucas 8, do 4 ao 15. Leia o texto aí na sua casa e eu vou meditar brevemente com você sobre o que diz essa passagem. Jesus conta uma parábola muito conhecida de cada um de nós, eu tenho certeza que você conhece muito bem, chamada parábola do semeador. E depois ele vai explicar como essa parábola, o que significa. O semeador sai a semear, lança a semente, e ela cai, parte à beira do caminho, parte no meio das pedras, parte no meio dos espinhos, e parte numa terra boa. E ele vai dizer que aquela que caiu à beira do espinho, as aves comeram, foram pisadas e não prosperaram. A que caiu nas pedras, não tinha raízes profundas, não prosperaram. As que caíram entre os espinhos foram sufocadas e também não prosperaram, mas a que caiu numa terra boa, ela não somente nasceu, como ela frutificou. O que essa parábola tem a falar conosco? Em primeiro lugar, nós olhamos para essa figura do semeador. E a figura do semeador, diferente do que pode parecer para a gente, parece numa leitura rápida, né, que é um semeador meio descuidado, né, que saiu lançando as sementes assim meio que aleatoriamente, tanto é que grande parte, a grande maioria, caiu em um lugar que não prosperou. Parece para nós que é um semeador um pouco descuidado, mas na verdade não é uma região tão infrutífera e infértil como era Israel, a Galileia. Eles tinham que lançar muitas sementes em todos os lugares, para ver se em algum lugar essa semente conseguia de fato prosperar. Então, na verdade, é o contrário disso. A imagem aqui, como os semeadores eram na época, né, de Jesus, é de um semeador muito empenhado em fazer com que de fato essa mensagem progrida. Quem é o semeador da história? Jesus nos diz que a semente é a palavra de Deus. E, obviamente, as terras aqui são os homens aqui, onde plantada essa semente. O semeador é o próprio Senhor Jesus. E podemos dizer que nós, como seus discípulos, devemos fazer como ele fez. O Senhor veio para proclamar a palavra de Deus. E essa palavra é proclamada aos quatro cantos da terra. É assim. E nós seguimos agora a mensagem de Cristo, dizendo que devemos pregar até os confins da terra, indo por todo o mundo e pregando o evangelho. Devemos fazer isso, proclamando essa semente, lançando essa semente. Mas observe que, assim como na região da Galileia, era algo muito difícil com que uma semente ela germinasse, também é assim no coração dos homens. O coração dos homens é enganoso e terrivelmente corrupto. Por muitas vezes caem corações que são como a beira do caminho, pessoas dominadas pelo diabo. Jesus nos explica essa parte e diz que são pessoas onde a semente é lançada e o diabo toma a semente e arranca para que eles não possam crer. Pessoas dominadas pelo pecado, dominadas pelo diabo. Então, apesar de ouvirem a mensagem do evangelho, não creem. O pecado rouba-lhe essa semente, não permite com que ele possa ouvi-la. Ele escuta, mas não ouve de verdade. Há muitas pessoas que são como as rochas, um terreno rochoso, pedregoso. Eles estão ali, ouvem, mas a semente também não consegue prosperar, porque eles sentem até certa, como diz o versículo 13, certa alegria de ouvir essa mensagem, mas quando vem as dificuldades da vida, o sol escaldante, elas queimam e elas não progridem. Quantas pessoas se achegam às igrejas porque precisam de uma bênção, porque ouviram que alguém foi abençoado, ou porque se alegram com a ideia de ter um Salvador e de alguém que os garanta um futuro no céu. Então, muitas pessoas se achegam e ouvem a mensagem e se achegam às igrejas por esses motivos. Mas quando vem a luta, quando vem a dificuldade, eles percebem que o cristianismo não é um mar de rosas, que há lutas e há dificuldades. Então eles se afastam, nunca creram de verdade. Há outros que estão como que entre os espinhos, estão nas igrejas, ouvem a mensagem, até parecem caminhar com Cristo, mas na verdade são sufocados pelo mundo, pelo seu próprio desejo. Jesus nos alerta que não podemos servir a dois senhores, são sufocados pelo seu próprio interesse do seu coração. Mas enfim, há uma semente que cai numa terra boa. Jesus nos diz que aqueles que ouvem a sua palavra foi porque o Senhor
revelou a eles. Ele diz isso nesse mesmo texto. No versículo 10, ele fala o seguinte: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Quem são aqueles que têm no seu coração uma boa terra propícia para florescer a palavra de Deus? Isso não é mérito nosso, não é porque nós somos bons, não é porque somos melhores, mas porque o Senhor nos fez conhecer os mistérios do reino de Deus. Como diz Paulo em Coríntios, ele escolheu as coisas loucas e fracas do mundo, as humildes, as que não são. Então, ele nos escolheu, e porque ele nos escolheu, nós ouvimos a sua voz. E porque ouvimos a sua voz, nós cremos. E porque cremos, nosso coração foi transformado numa terra que parecia ser muito mais com a beira do caminho, um lugar rochoso ou espinhoso, para uma terra boa. E agora essa semente frutifica. E não só nasce, como ela produz frutos. Como diz o último versículo, frutifica com perseverança. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos faça reconhecer que o que somos é fruto da ação dele. Que possamos viver para semear essa semente por onde passarmos. Esperando e confiando em Deus que o milagre vai acontecer. E qual é o milagre? Essa semente vai também brotar em outros corações e vai frutificar para eles e neste mundo, para a glória de Cristo Jesus. Amém.